amigos, estamos aqui hoje com um convidado para trazer um pouco mais de informação para o nosso blog. E Roberto Cohen, escritor, consultor, palestrante, professor também, né, Roberto? E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre algumas das dores dos gestores de TI, alguns dos erros também, algumas tendências que a gente está vislumbrando numa conversa que teve anteriormente aqui já nos bastidores, e vamos trazer alguns assuntos aqui que são de interesse, espero que vocês gostem. Eu tenho aqui um livro do Roberto, um dos livros, 4 livros, né, Roberto? Quatro livros publicados. Então esse aqui é um livro que recomendo já de antemão a leitura. Eu já dei uma olhada nele, tem muitos assuntos interessantes aqui que com certeza a gente vai pegar alguns ganchos também para falar depois no nosso blog a respeito de alguns assuntos. Então, Roberto, obrigado por atender o nosso convite, está passando aqui na nossa cidade, né, e está prontamente atender o nosso convite de conversarmos um pouquinho e nos ajudar a divulgar um pouco desses conhecimentos e trazer um pouco mais para os nossos seguidores aqui. Roberto, como é que você vê hoje assim, a maturidade dentro das empresas, dentro das suas andanças, por exemplo, aí com os cursos por todo o Brasil? Como é que os gestores de TI estão se preparando hoje, ou como eles estão hoje? Como você diria que eles, em termos de maturidade de TI, estão se comportando hoje para conduzir a gestão das suas áreas, das suas centrais de serviço? Primeiro, eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com um amigo. Isso aqui é um prazer muito grande de vir a Joinville, onde existem as mais belas morenas, olhos claros de toda a América Latina. Bom, respondendo a tua pergunta, eu trabalho muito na área de suporte técnico e na área de service desk, mas isso acaba se expandindo também para outras áreas, como as áreas de TI. Infelizmente, eu enxergo ainda uma baixa maturidade nas pequenas e médias empresas que fazem o grande bolo de usuários de TI em todo o país. A baixa maturidade não é oriunda de má vontade deles ou qualquer coisa parecida, mas principalmente de ser uma comunidade muito jovem, de ser uma comunidade nacional que ainda não se preocupa em medir as coisas, em avaliar resultados. Mas isso não é uma característica do pessoal de TI, é uma coisa que vem chegando aos poucos dentro do Brasil e que, graças a Deus, existem fornecedores e existem gente como tu, por exemplo, que se preocupa em divulgar esse tipo de preocupação para que o pessoal possa, então, correr atrás. A gente observa que hoje o foco está muito mais voltado para serviço, né? Serviço como um todo. Então, quando se fala, no caso de TI, por exemplo, o serviço de e-mail, ou o serviço de acesso ao web, ou o RP da empresa, enfim. Então, se encapsulam todos os itens de configuração, por exemplo, são reunidos e cada um com sua função, formam daí um serviço que é entregue para o usuário. Na verdade, o usuário enxerga o serviço. A definição do catálogo de serviço é uma dessas dificuldades para que essa maturidade ainda não seja tão boa, a manutenção disso. Isso é muito complexo. O que você diria com relação a qual seria o caminho das pedras, aí, vamos dizer assim, para facilitar um pouco essa situação? Essa pergunta nós não tínhamos combinado, hein? Essa sacanagem. Eu queria perguntar de surpresa para ver como é que eu reajo. Ainda há pouca gente usando catálogos de serviços. Eu acho que é assim. Infelizmente, a ausência de um catálogo de serviços gera uma série de atritos, conflitos dos mais variados sentidos, porque ninguém sabe o que é ofertado, ou se alguma coisa é ofertada, não sabe em que prazo, em que horário, em que condições e tudo mais, e obviamente isso promove um terrorismo. O terrorismo tradicional de vou falar com o teu chefe se tu não fizer isso, ou vou cancelar o contrato, e as mais variadas situações. Eu acho que com o passar do tempo o catálogo de serviços vai acabar desaparecendo.
função de uma série de tecnologias disruptivas que estão chegando. Mas é preciso passar por essa fase de organização, de dizer o que se faz e o que não se faz, para mais adiante lá ter noção do que pode abrir mão ou não. Essa é a minha impressão, pelo menos. Na verdade, assim, eu sou um eterno aprendiz, né? Todos somos, né? Na verdade, assim, eu sempre digo e falo isso em muitos casos, em muitos clientes, que a gente tem aprendido muito com os clientes, porque a gente observa a partir das necessidades e isso nos força, nos ejeta, né? Nos torna aprendizes de novas tecnologias e por isso que a gente acaba buscando novas coisas também. A base de conhecimento... Peraí, só um pouquinho. Só quero ilustrar a importância de um catálogo de serviço para vocês. Uma vez eu dei um curso numa empresa em Angola, que tirava petróleo, não vou dizer do fundo do mar, porque o petróleo estava bem ali na beirinha, era bem fácil para eles. Eles compraram 25 sondas de raio-x, compraram 25 máquinas de raio-x para sondas. Como eles não queriam esperar chegar o professor português que ia ensinar eles a usar, eles chamaram alguém do helpdesk, alguém da área de TI que pudesse manipular. E ele acabou queimando 5 lâmpadas de $5.000 cada uma, porque ele não tinha a qualificação necessária para fazer isso. Coisa que um catálogo de serviço teria dito, olha, a gente não faz isso. Vou dar um outro exemplo para vocês agora de quem presta suporte externo. Uma empresa de software mandou o seu funcionário instalar um produto a 600 quilômetros dali. Ele viajou durante todo o dia, pernoitou no hotel, pela manhã chegou na empresa e a empresa não tinha uma rede, tinha 5 computadores. E ele, como técnico de suporte, como qualquer técnico de suporte, disse, olha, se a senhora conseguir aí os cabos e clipados e tudo mais, eu monto esta rede aqui e a senhora não perde todo esse investimento de viagem, etc, e assim por diante. E foi o que ele fez, e ele deixou a cliente satisfeita. 2 semanas depois, alguém dessa empresa ligou para lá dizendo, olha, não estou conseguindo imprimir aqui um arquivo do Word na impressora de rede. E aí começou a confusão. Porque a empresa de software não dava suporte a redes. O técnico, através de uma gentileza, tinha feito isso e gerou um desgaste muito grande, ao passo que se ele tivesse um catálogo de serviço dizendo não monto redes, ele teria dito isso para ela teria ligado para o gestor dele e teriam acertado um valor e o gestor teria recomendado depois, olha, procura alguém na região que cuide da tua rede e tudo mais. Então são essas coisas, esses conflitos que são evitados através de um catálogo de serviço. Não, ótimo. É deixar claro o que é feito e o que também não é feito, né? Que você possa responder pelas responsabilidades que tem ou aquelas que não tem. Então, eu ia falando com relação à questão da base de conhecimento, que é uma coisa que você trata também nesse livro. E, assim, desde que a humanidade é humanidade, a gente vê que os egos, né, acabam, de uma certa forma, também fazendo com que o conhecimento, aquele mesmo tácito ou técnico, etc., acabe ficando retido com as pessoas que os detêm. E essa é, com certeza, uma dificuldade que se tem numa central de serviço, onde, por exemplo, se eu aprendi a resolver um problema e se eu registro isso, eu multiplico o tempo economizado que eu gastei nesta resolução por tantas as outras vezes que esse problema vem a acontecer, e dessa maneira também eu posso contribuir enormemente com o meu negócio. Não só isso, mas manter uma base de conhecimento bem organizada, bem redigida, né? Que às vezes uma falta de uma vírgula também pode fazer diferença, mas isso tudo também é um desafio e uma coisa que não é vista com a importância. Você já conseguiu descobrir por que isso, Roberto? Outra pergunta não combinada, isso é sacanagem. Estava aguardando tudo para essa hora. Veja assim, para começar, chamaram atenção a existência de um processo de administração do conhecimento muito importante dentro da área de suporte.
Como se trata de um processo, geralmente exige certas regras, certos compromissos que muitas vezes são abandonados. Ou o gestor do suporte, ou o gestor de alguma área tenta assumir tudo para si e não consegue dar conta de tudo e a base de conhecimento fica abandonada. Ou então acontece uma série de outros desvios, ele não consegue convencer a equipe do valor que existe, ela tem um valor imenso. Eu posso até dar um exemplo para vocês de quando eu tive uma software house. Um usuário ligou 8 horas para o nosso técnico e o técnico perguntou: qual é o problema? Está dando uma mensagem aqui de ADB. Alguém mexeu? Não, ninguém mexeu, não sei o que mais e tal, etc. E o técnico ficou 20 minutos reinstalando o ADB na estação dele. Bom, e agora? Agora continua dando o mesmo erro. Então vamos reinstalar a aplicação inteira na tua estação. Aí 20 minutos reinstalando a aplicação inteira, já se passaram 40 minutos. E aí, e agora? É aquela cara de parede do usuário. Não, continua a mesma coisa. Os nossos usuários eram analistas de suporte. Aí o nosso técnico teve uma epifânia, uma sacada e disse assim: escuta, dá um ping no teu servidor de banco de dados. O que aconteceu? O servidor de banco de dados do cliente estava em manutenção. Mas não quero falar dos problemas e das mancadas do usuário na ponta, e sim do nosso técnico. Se existisse um documento que, logo que o cara ligasse apontando tal problema, dissesse assim: escuta, tu já deu um ping no teu servidor de banco de dados? De imediato ele saberia qual é o problema e não gastaria outros 40 minutos. Agora vejam só, 40 minutos perdidos que poderiam ter sido utilizados em algum outro tipo de atendimento, com 40 minutos que poderiam ter criado uma fila de espera, um monte de coisas que um documento colocado na base de conhecimento teria resolvido isso. E eu tenho assim, grandes empresas já tentaram 1, 2 vezes implementar base de conhecimento e infelizmente não conseguem motivar os técnicos, seus funcionários, a aderir a esse processo. É uma coisa complicada realmente, porque você acaba vendo que alguns, às vezes, querem se apoderar daquele conhecimento como um salvo-conduto para que se mantenha no seu lugar, mas por outro lado, se ele ficar fazendo isso, ele também não vai evoluir, né? Não vai subir um pouquinho mais também na escala hierárquica, né? Eu combinei que não ia falar isso, mas vou falar. Essa empresa que tentou 2 vezes e na terceira conseguiu, chama-se Mega Sistemas. O gerente de atendimento é o Juliano Machado. O que o Juliano Machado fez? Ele adotou um processo de gamification dentro do suporte. Ele trouxe elemento dos games e colocou dentro de tal maneira assim que ganhava ponto quem alimentava a base de conhecimento. E os pontos eram trocados por alguma coisa mais adiante. Ele criou todo um sistema que, dada a nova geração que nasceu jogando games ou videogames e tudo mais, sentem isso um atraente para se engajar no processo e tal, e foi uma coisa assim espetacular o resultado, tanto que hoje toda a empresa dele está gamificada. Então eu recomendo a vocês analisarem bem esse tipo de estímulo de motivação. Mais uma sacada aí, legal, bacana. A gente já comentou também há pouco a respeito dos custos de software, né? E obviamente que para gerenciar uma central de serviço, uma área de suporte, então você precisa de um software, isso é mais do que necessário, até porque para manter uma base de conhecimento, as métricas, medir o SLA, enfim. E o que a gente tem observado é que os gestores acabam se sentindo acanhados, às vezes, pedir uma verbinha lá na diretoria para fazer a implantação de um sistema de helpdesk, um service desk, ou o que quer que seja para fazer essa gestão. Um custo que é relativamente baixo em relação a um custo de um RP que, claro, né, guardadas as proporções, cuida de toda a operação do negócio. E uma outra coisa que a gente observa também, eu gostaria de
tua contribuição nesse sentido é que a TI sempre está na página policial. Parece que a gente está sempre sendo visto como um buraco negro, né? As coisas entram lá, os recursos entram lá e somem, né? Pô, o cara da TI vem de novo, às vezes o diretor nem recebe mais o gestor de TI porque ele sabe que vai pedir mais servidor, vai pedir mais link, vai pedir mais recursos e etc. Quando na verdade a gente vê que esses recursos, esses links, isso tudo é para manter os serviços, são componentes dos serviços que são mantidos e providos para as próprias áreas da organização. Está faltando um pouco de gestão aí, eu pergunto, em a gente medir, mensurar o quanto cada departamento da empresa, ou até mesmo quanto cada cliente está tomando desses recursos e, obviamente, mensurar para dividir essa conta e tornar isso mais transparente. É uma grande questão, né? Tá, tem duas coisas aí, tá? Primeira coisa, é preciso ter um orçamento do seu departamento. TI precisa ter um orçamento, suporte técnico precisa ter um orçamento. Tem gestores que não sabem o salário dos seus funcionários. Como é que ele vai saber daí quanto é que ele gasta e quanto é que ele traz de resultado para a empresa? Então aí a gente já entra nesse segundo assunto de quanto é que ele traz de resultado. Eu sei que as grandes empresas já têm uma sacada muito boa em relação a isso, mas as pequenas e médias, infelizmente, não se ligaram ainda para esse tipo de preocupação. O pior, continuam falando de maneira técnica. Se eu puder recomendar um livro que não é meu, chama-se O Verdadeiro Valor de TI. É um livro de capa vermelha que diz, olha, quando for falar com a diretoria, aprende a usar a linguagem deles. Vai comprar um firewall, não vai dizer que ele é mais rápido, que ele é isso, que ele é isso, que ele é aquilo. Vai dizer, com ele a gente vai fechar mais vendas. E o diretor vai dizer, opa, aí tem um negócio que me interessa. Que precisa, né? Em relação ao orçamento, eu dei curso uma vez numa universidade. Tinham vários laboratórios de informática, a TI cuidava de todos e assim, o professor chegava 10 minutos antes da aula e dizia, preciso de um CorelDRAW instalado na máquina da sala tal. O sujeito saía, o laboratório inteiro saía correndo, procurando o CorelDRAW para instalar lá. Bagunçava com toda a organização, todo o planejamento que eles tinham e eles não cobravam nada mais por isso. E eu falei para eles, sabe, vocês começam a cobrar uma taxa de urgência do Instituto de Arquitetura que pediu isso. Quando o diretor do Instituto de Filosofia vê a conta que ele tem que pagar para a área da TI, aí vai dizer, professor, eu acho que o senhor devia se planejar mais. Só que as áreas de TI ainda nem fazem essa distribuição de custos pelos seus clientes. São os institutos, etc., os departamentos. Quanto é que cada departamento tomou de mim de serviço para que eu possa cobrar dele? Porque afinal eu sou só um prestador de serviços. Alguém tem que me pagar. Quando eu peço storage a mais, não é para mim. É para armazenar coisas da empresa inteira. Um outro tópico que eu vi que você também cita, e isso é uma coisa que eu acho muito importante, eu diria que até é a razão maior de você fazer todo esse trabalho inicial de educação dos teus analistas, dos próprios usuários, de registrar chamados, os atendimentos, que seriam as métricas que você gera depois, os indicadores que você gera depois, que no nosso entendimento isso vai gerar o quê? Vai te dar inteligência para tomada de decisão, obviamente, ou vai te dar um norte, pelo menos, para dizer, não, eu estou gastando muito com isso, eu estou gastando muito com suporte, preciso treinar mais meus usuários, eu estou com problema muito num serviço que está gerando muito incidente e assim por diante. Então, usar o bônus que esse registro, que a gente chama de ônus aí, né, gera para estar um passo à frente e aí parar aquele ciclo vicioso que seria cada vez mais ou cada mês mais você responder mais chamados
né, e se achar o super-herói, né, dizendo que, poxa, esse mês aumentaram 50% o número de chamados e minha equipe deu conta. E tanto melhor seria, baixou 10% o número de chamados, principalmente incidentes, então a minha equipe está trabalhando de uma forma proativa, está sendo mais eficiente, ou os serviços estão mais estáveis, enfim. Eu tenho um sócio que fala muito com relação a essa questão de... Ele? É um outro sócio. Ele fala muito sobre essa questão de que nós da TI somos água e esgoto, né? Quer dizer, se você chega em casa, você liga a luz, o que você espera é o óbvio. E se isso não acontece, te desagrada muito, né? Então, assim, a gente começa a observar que os serviços estando cada vez com um nível de disponibilidade maior, não é algo extraordinário, mas sim acaba sendo a nossa obrigação. E como é que a gente vai atender essa obrigação se a gente não está sequer olhando as tendências ou o movimento dos serviços ou o movimento do negócio através de uma TI mais participativa, enfim. Não sei, eu fiz um apanhado geral. Eu já me perdi. Né? Eu fiz um apanhado geral. Eu vou falar do que imagino que tu me perguntou, mas vou começar por uma coisa anterior. As grandes empresas já estão com uma área de TI participativa, já fazem parte do negócio, o negócio já vê ela como um item essencial e tudo mais. Eu me refiro às pequenas e médias, que essas enfrentam realmente dificuldades grandes. Subordinados a outros departamentos. E o que geralmente eu vejo? Quando eu falo área de suporte, vocês podem entender também por área de TI, porque ambas são prestadoras de serviço para o negócio em geral. A diretoria não diz o que espera da sua área de TI, quais são as metas, quais são os objetivos para esse ano. Então, as áreas de TI e suporte começam a elocubrar métricas malucas para mostrar que estão trabalhando. Quantidade de chamados encerrados, quantidade de não sei o quê, ou às vezes recebem informações do tipo: quero que o atendimento seja o mais rápido possível. Mas o que é mais rápido? Não é? Em quantos segundos ou minutos é o rápido ou não é? Eu quero que a fila de espera seja pequena. O que é fila de espera? É 1 minuto, 2 minutos, eu vou ter que me dimensionar para fazer esse tipo de coisa. Como o pessoal não tem nem ideia do que tem que fazer, vão fazendo. E acabam levando no lombo, quando não atende às expectativas da diretoria ou de alguma outra área, que nem ao mínimo foram especificadas. Então é assim, a empresa vai abrir, vamos supor aí, uma cadeia de lojas, vai abrir 10 lojas esse ano, então tem que dar prioridade para as lojas, então é nisso que eu vou trabalhar, a área de TI toda vai correr atrás para que essas 10 lojas não fiquem pendentes de questões de tecnologia. Se alguma outra área sofrer, bom, paciência, porque o objetivo da empresa era abrir 10 mais. Agora, quando as áreas sabem o que é esperado delas, suporte, TI, bom, aí elas têm que trabalhar sobre os números, elas têm que provar que alcançaram as metas, aí elas têm que trabalhar sobre aquilo e principalmente há um guru meu chamado Ricardo Mansur, que diz assim: há uma mina de ouro dentro dos registros de chamados de uma área de suporte. Tanto que, garimpando ali, eles conseguem ver que onde o negócio consegue melhorar, onde o negócio perde tempo, onde o negócio poderia ser mais incrementado, mais eficiente e tudo mais. Infelizmente, nem o pessoal de suporte, nem o pessoal da área de TI se dedica a investigar essas coisas que poderiam dar a eles uma imagem muito melhor junto ao departamento ou da empresa como um todo. Olha aqui, ó, tempo médio de emissão de nota fiscal era tanto e agora nós fizemos algumas mudanças, isso reduziu para tanto, quer dizer que o caminhão já pode sair assim que é carregado, bom, e aí vai. Mas, gente, o que é que esperam de vocês? E a partir do momento que vocês sabem o que é que esperam de vocês, montem as métricas e comecem a investigar e acompanhar para saber se estão chegando lá. E coloquem alguém a garimpar o passado para ver o que dá para melhorar mais ainda que não foi falado. É a importância de medir para gerenciar, né? Porque você não mede, você não acaba gerenciando, não consegue...
se os chamados não são registrados, se vão levando tudo num oba-oba, se vocês não têm ideia de quanto tempo leva em média um processo, uma entrega de uma máquina nova, ou isso ou aquilo, já é difícil aperfeiçoar as coisas, né? Tem que trabalhar muito em cima de melhoria contínua. Eu recomendo firmemente isso, eu inclusive falo no meu livro de médicos, o livro de capa azul, sobre exemplos de como dá para melhorar. Roberto, eu sempre digo que os nossos profissionais, né, os profissionais da área de TI, e eu me incluo nisso, porque quando a gente vê um problema, é uma tendência, eu acho que natural da gente sair fazendo. Eu chamo muito o pessoal de fazedores e nem sempre um bom técnico, um bom fazedor vai se tornar um bom gerente. Esse gerente precisa ser um parceiro estratégico, precisa levar a TI para um status de parceiro estratégico do negócio. Hoje a TI tem um poder muito grande, né, dentro da organização. Ela pode influenciar um negócio, diferenciar um negócio ante os seus concorrentes em função do ganho que pode se dar, ou não, né? Se você explora ou não bem ou mal os recursos de TI. Então, assim, você fala sobre o primeiro passo é 50%. O que é esse primeiro passo? A que você se refere quando você diz que o primeiro passo é 50%? Quanto desse 50% é o primeiro passo? Assim, mas todo mundo tem medo do novo. Não só o pessoal que vai ser impactado pelo novo, mas principalmente quem vai começar o novo. Tem uma frase do Maquiavel que eu acho que é sensacional, que assim, traduzindo de modo aberto, é o seguinte: todo mundo que muda alguma coisa, pode ser para melhor, faz inimigos daqueles que se beneficiavam do modo antigo. Alguém que calculava manualmente, que agora é feito via computador, então vai criar um ranço e tudo mais. E agrega aliados assim, meia boca, né, não muito firmes, daqueles que se beneficiam da nova, porque também eles, né, qualquer coisa se der errado, tô fora. Então eu quero dizer para você o seguinte, mudar as coisas não é fácil. E esse medo da mudança impera. Às vezes alguém tem que se mudar de endereço porque mora muito longe do serviço e nunca toma essa decisão, sabendo que vai trazer benefícios, etc. Eu acho que tem que planejar, mas tem que começar de uma vez. Eu sou muito empreendedor, então isso às vezes tem que descontar um pouquinho. Mas são os empreendedores que mudam a vida, que criam o Uber, que criam o Airbnb, que criam todas essas mudanças que estão aí. É claro que depois que a mudança é feita, alguém tem que assumir num estilo mais empresário, manter o bloco rodando. Mas quantos amigos já tiveram uma boa ideia e ficaram se enrolando, e um dia apareceu um cara. Então, de certa maneira, o pessoal dentro da área de TI, dentro da área também de suporte, ao ver que existe uma oportunidade de melhoria, tem que arriscar e tem que fazer, claro, tem que buscar patrocinador, etc. Mas tem que fazer acontecer, gente. Senão, vocês nunca vão sair do lugar. O bom não é inimigo do ótimo. É por aí. Então tá. Roberto, eu sei que uma área de conhecimento tua também é a psicologia social. Onde isso, eu sei que está envolvendo aí o comportamento humano, que o comportamento humano diria que é talvez 50%, quem sabe mais, se comparado à parte tecnológica de tudo que a gente vem enxergando. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essa psicologia social. Rapaz, é assim, eu tenho 2 psicólogas em casa e uma psiquiatra. A biblioteca é toda psi-asterisco. Mas nenhuma delas estudou psicologia social, que é a influência dos indivíduos sobre outros indivíduos. Os americanos já perceberam isso há muito tempo. E
Quem nunca andou numa estrada e viu uma churrascaria cheia de carros na frente, outra vazia, e decidiu entrar nessa que estava cheia de carros, e quando viu, a churrascaria estava vazia, porque os carros eram todos os funcionários da churrascaria. Mas depois que a tropa já desceu, que foi no banheiro e tudo mais, vocês entram lá. Quantos barzinhos com 2 andares não deixam ocupar um andar de cima enquanto o primeiro andar não estiver lotado? Porque senão, se ele deixa ocupar os 2, vocês passam por ali e parece assim que tá meio vazio, não vou entrar, né? Mas se tá todo mundo no primeiro andar, tu diz, nossa, aqui tá bombando, é que... Eu acho que nós temos falado muito sobre a mesma coisa na nossa área de TI. E ninguém busca conhecimento de outras áreas para tentar utilizar, para tentar se beneficiar. Vou dar um exemplo para vocês que é um princípio de um cara chamado Robert Cialdini, que ele chama de consenso social. Que é esse caso que eu estava falando para ti, do monte de carro lá na frente, eu passo, olho e digo, ó, aqui está bombando, vou entrar aqui. O pessoal tenta muitas vezes fazer com que o pessoal abra chamados via web. E não consegue, todo mundo acaba telefonando. Eles não conseguem seduzir o pessoal para isso. Usando esse consenso de psicologia social, eles poderiam fazer o seguinte. Tem 10 usuários abrindo chamados via web. Eles conseguem batalhar mais 5 abrindo chamado, é um aumento de quanto? 50%. O que o pessoal pode fazer? Pode divulgar para todos os usuários, olha, um aumento de 50% nos usuários abrindo no portal, porque agora, graças a uma melhoria e tal. Se eu recebo esse e-mail, eu digo assim, opa, esse negócio deve ser bom, tá, né? Bombando, 50% de aumento, daí eu vou lá e começo a usar. E é claro, se a plataforma não for horrorosa, se a plataforma for bem feita, vão abrir chamados via web. Não importa se eu concordo ou não com isso, o importante é que assim, esse princípio colabora. Outra coisa que eu tenho também estudado muito é a economia comportamental. É muito parecido, só que se desgarrou um pouquinho da psicologia social e se baseia muito assim na tomada de decisões das pessoas. E aí a gente tem uma série de autores que estão escrevendo livros aos montes, algum até Daniel Kahneman, virou prêmio Nobel. Ele é psicólogo e foi prêmio Nobel de Economia, vejam só, graças aos conceitos de análise sobre tomada de decisão. Isso é o que alguns autores estão falando hoje sobre gatilhos mentais, por exemplo. Tem uma série de gatilhos mentais, o gatilho mental da escassez, por exemplo, quando você vai fazer uma oferta, mas eu vou fazer só para os 10 primeiros. Olha, o último curso do Coen em Joinville esse ano, aí eu não posso perder e tudo mais, etc., né? É uma ideia desse cara, Robert Cialdini, né? E as aplicações no cotidiano são as mais variadas, mas o que é que eu quero? Eu quero que os gestores comecem a se valer desse conhecimento de uma outra área para tirar benefício. E não fiquem só enfiados dentro de uma configuração de Linux, dentro de uma configuração de banco de dados e tal, que eles comecem a gerenciar, que eles comecem a pensar mais, a delegar mais e a usar esses conhecimentos. Quanto a gente vai utilizar, não sei, mas eu vou escrever um livro sobre isso. Ser o parceiro estratégico do negócio, que é o motivo pelo qual ele deve estar, de fato, ali, né, trabalhando. Só lembrando, gente, que o Roberto mantém um blog, né, que é o 4HD, o 4HD, né? Deve ser assim que pronuncia, né? forhd.com.br, e semanalmente ele tem um artigo também, publica um artigo lá, e sempre é bom acompanhar, a gente tem acompanhado também alguns artigos, algumas dicas lá que são perdidas. Meus artigos, desculpe, são foda. Depois se quiser colocar um plim-plim, coloca. Mas assim, ó, há muitos blogs no país, poucos deles realmente
emitem uma opinião sincera porque tem medo de alguma represália, alguma coisa assim, etc. E o que vocês têm daí são todos blogs com gostos de isopor. Óbvio que é bom ver um blog que esclarece algum texto assim, mas o que tu acha disso? O que tu acha? Tu acha que isso aqui vai funcionar? Tu acha que aquilo não vai dar certo e tal? Isso quase ninguém fala. Isso me dá uma certa tristeza. Eu acho que isso impede também o crescimento da nossa comunidade. Vou te dar um exemplo. Eu falei que fila de espera para ser atendido era um absurdo. Um profissional da mais alta categoria no país disse que não era bem assim e tal, etc. E eu falei para ele, você acha certo deixar alguém esperando, alguém que quer comprar um produto teu, alguém que pagou por um serviço teu, ficar esperando 1 minuto, 5 minutos e tudo mais, porque você dimensionou mal a sua equipe? Porque não planejou algum transbordo que vá cair em alguém que possa pelo menos receber e anotar a ligação, porque você não colocou uma base de conhecimento decente que pudesse reduzir o tempo de atendimento de 42 minutos para 2 minutos, não é culpa do sujeito. O sujeito liga e quer ser atendido. Se tu tem uma fila de espera, perdoem os amigos, mas é por incompetência de vocês. Tudo tem que ser planejado. Esse tipo de coisa que eu coloco no meu blog. Ótimo. E é isso que a gente precisa de fato ouvir e já que nós da TI somos extremamente importantes para o negócio, a gente também deve fazer isso da forma correta e fazer a diferença para o negócio. Mas um momento, nós somos importantes, mas a gente tem que se mostrar importante, não simplesmente ser importante, se lamentar que ninguém vê o nosso valor. Esse livro, O Verdadeiro Valor de TI, ensina vocês a mostrarem para o negócio o valor que vocês têm e não ficar esperando que algum dia alguém venha e diga, pô, tu é bom, hein? Não, não, não. Ensina vocês a irem lá e dizer, ó, nós somos bons por causa disso, disso, disso. Assertividade maior, né? Roberto, obrigado pela muito obrigado. Agora vai rolar aquele café ou não vai rolar? Agora vai vir a cerveja. Cerveja. Obrigado Tá pela tua contribuição. Eu tenho certeza que tuas palavras aí vão ter eco e com certeza vão abrir frentes, né, para novos estudos, porque a gente está, afinal de contas, na condição de aprendiz aqui e sempre buscando evoluir, sempre buscando também contribuir com aqueles que estão um pouco a um degrau abaixo, né, um passo atrás. Obrigado, bom retorno para tua terra. Olha, e sucesso aí nesse... Parabéns pelo teu desprendimento em manter esse blog. Eu acho que isso é uma coisa importante para a nossa comunidade, ter cada vez mais e mais conteúdo disponível a todo mundo. Daqui a pouco dá um clique em alguém e esse alguém se torna um gerente melhor. É isso. Valeu, gente. Essa é a ideia. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Até breve.